O meu marido riu-se e disse: "O que vais fazer? Divorciar-te de mim?" Eu apanhei-o com a minha própria irmã. Não disse uma palavra. Simplesmente caminhei para o quarto e comecei a fazer as malas. Eles pararam de rir quando viram o que eu estava a pôr lá dentro. Olá a todos. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Antes de começar a minha história, gostaria muito de saber de que cidade nos acompanham. Por favor, não hesitem em partilhar nos comentários. Agora, permitam-me que vos leve para dentro desta história. O dia tinha sido absolutamente e dolorosamente normal. Lembro-me de sair do escritório por volta das 17 horas, sentindo aquela sensação familiar de satisfação que acompanha uma semana produtiva. Sou sócia de um ateliê de arquitetura que ajudei a construir do zero, e embora as horas possam ser longas, adoro o meu trabalho. Há uma solidez nele, uma permanência em criar espaços onde as pessoas vão viver as suas vidas. É uma sensação de controlo, suponho. Uma sensação de que eu era a arquiteta da minha própria vida também. No caminho para casa, parei num mercado gourmet para comprar massa fresca e uma garrafa de vinho tinto do Alentejo. O Ricardo adorava quando eu fazia o meu molho à bolonhesa caseiro. Era um pequeno detalhe, mas depois de 25 anos de casamento, aprende-se que o amor reside muitas vezes nas pequenas coisas. Reside em saber o seu vinho favorito, em preparar a sua refeição preferida numa quinta-feira qualquer, sem motivo aparente. A nossa casa era o meu santuário, uma bela moradia de 2 andares que desenhei eu mesma há anos, aninhada numa tranquila e arborizada urbanização nos arredores de Lisboa. Cada detalhe, desde os soalhos de carvalho recuperado até ao mármore de Carrara na cozinha, era algo que eu tinha escolhido com esmero. Era mais do que uma casa. Era um testemunho da vida que eu pensava ter construído. Solidez permanente. Quando cheguei a casa, Ricardo já estava na sala, supostamente a ler o jornal, mas eu podia ver o telemóvel dele apoiado atrás. "Olá, querido", disse eu, pousando as chaves e os sacos das compras na consola do hall de entrada. "Cheira a banho tomado." "Dia longo", disse ele, dobrando o jornal com um vinco. Queria livrar-me do cansaço. Ele aproximou-se e deu-me um beijo superficial na bochecha. Era rotineiro, ensaiado, o tipo de beijo que não significa nada mais do que o hábito. Preparamos o jantar juntos, ou melhor, eu cozinhei enquanto ele se apoiava na bancada e me contava o seu dia. O chefe era um idiota. Os relatórios trimestrais eram um pesadelo, as queixas habituais. Eu ouvia, oferecia sons de compreensão e picava cebolas. Era a dança familiar das nossas noites, uma coreografia que tínhamos aperfeiçoado durante 2 décadas e meia. Depois do jantar, aconchegamo-nos no sofá da sala. Era um sofá modular de peluche, feito à medida, numa suave fazenda cinzenta que eu tinha demorado 6 meses a escolher. Lembro-me de pensar nisso, a quantidade absurda de tempo que tinha investido em amostras de tinta e de tecido. Tudo para criar este lar perfeito e sereno. A lareira a gás estava acesa apenas para dar ambiente. A sua suave luz alaranjada a piscar sobre as fotografias emolduradas da lareira. Fotos do nosso casamento, ele tão bonito e nervoso no seu smoking. Fotos de férias em família na Ilha da Madeira. Os nossos rostos queimados pelo vento e sorridentes. Fotos da graduação universitária da minha irmã mais nova, Clara, Ricardo e eu, de cada lado dela, radiantes de orgulho. Toda uma vida capturada em molduras de prata polida. Eu tinha 52 anos. Uma idade em que se pensa que os alicerces da nossa vida estão gravados na pedra. Superamos as tempestades. Criamos os nossos filhos hipotéticos. Acomodamo-nos no ritmo confortável e previsível de um longo casamento. Pensamos que conhecemos a pessoa sentada ao nosso lado melhor do que a palma da nossa própria mão. Peguei numa revista de design e Ricardo estava com o telemóvel. Ele devia estar a pesquisar críticas de um novo restaurante gourmet para celebrar o nosso aniversário. 25 anos, um quarto de século. Parecia monumental. Um marco que merecia champanhe e celebração, mas ele não estava ali a olhar para restaurantes. O telemóvel dele vibrou, uma vibração baixa e discreta vinda do bolso. Ele tirou-o e os seus movimentos foram um pouco demasiado rápidos, um pouco demasiado cautelosos. Ele inclinou o ecrã para longe de mim, um subtil movimento do seu corpo que gritava secretismo. Foi algo pequeno, uma minúscula rachadura na plácida superfície da nossa noite.
mas o meu olho de arquiteta para os detalhes, para as coisas que estão desalinhadas, captou de imediato. Depois ele sorriu. Não era o seu sorriso habitual. Não era o sorriso cansado de fim do dia que me dirigia, ou o sorriso educado e de lábios finos para os vizinhos. Este era um sorriso secreto, um sorriso privado, iluminado por dentro, que fazia os seus olhos enrugarem nos cantos. A minha respiração cortou-se. Era o sorriso que ele costumava dar-me quando começamos a namorar, quando uma simples mensagem minha podia fazê-lo iluminar-se do outro lado de uma sala lotada. Ver aquele sorriso agora dirigido a um ecrã frio e brilhante foi como um golpe físico, um murro no estômago que me deixou sem ar. Outra vibração, mais sorrisos. Ele começou a digitar com os 2 polegares, a testa franzida em concentração, completa e absolutamente absorto. O mundo fora daquele pequeno retângulo de luz, o fogo a crepitar, a suave música de fundo, a esposa de 25 anos sentada a 1 metro de distância, tinha deixado de existir para ele. Encontraste algo bom? Perguntei. A minha voz, soando tensa e artificialmente alegre aos meus próprios ouvidos. Ele sobressaltou-se como se tivesse esquecido que eu estava na sala, bloqueou rapidamente o telemóvel e pousou-o virado para baixo na almofada entre nós. Ah! É só um velho amigo da faculdade, o André. Ele enviou-me um meme engraçado sobre o filho dele. Algo se sentia profundamente errado. Um nó frio começou a formar-se no meu estômago. Os amigos da faculdade de Ricardo também eram meus amigos. André sempre enviava coisas engraçadas para o nosso antigo chat de grupo, não ao Ricardo pessoalmente no meio da noite. Mas eu deixei passar. Não se explode um casamento de 25 anos por causa de uma mensagem de texto. Disse a si mesma que se está a ser paranoica, que é a sua própria insegurança a falar. Disse a si mesma para confiar nele. Então eu tentei. Peguei na minha revista, mas os elegantes planos e as fotos brilhantes só se agitavam na página. Não conseguia concentrar-me. Tudo o que eu via era aquele sorriso específico e íntimo que já não me pertencia. Observei-o pelo canto do olho. Este homem com quem eu tinha partilhado a cama durante mais de 9.000 noites e pela primeira vez na nossa vida juntos, parecia um completo e absoluto desconhecido. O silêncio na sala tornou-se pesado, prenhe de todas as coisas que não eram ditas. O lar sereno que eu tinha desenhado para ser o meu santuário de repente parecia um cenário de teatro, frágil e falso, e tive a sensação aterradora de que o pano estava prestes a cair. O nó no meu estômago não desapareceu. Permaneceu lá durante a noite, um caroço frio e duro de pavor que tornava impossível dormir. Eu estava deitada na nossa cama, ouvindo o som da respiração ritmada de Ricardo ao meu lado, e senti um abismo a abrir-se entre nós. Cada vez que ele se mexia em sonhos, eu estremecia. Repassei a cena do sofá uma e outra vez na minha cabeça, analisando cada detalhe, cada nuance, tentando convencer-me de que eu tinha imaginado, de que tinha reagido exageradamente, mas a imagem daquele sorriso estava gravada na minha mente. No dia seguinte, sexta-feira, tentei mergulhar no trabalho. Fui para o escritório, participei em reuniões sobre muros de suporte e regulamentos urbanísticos. Segui os movimentos da minha vida normal e estruturada, mas era como ver um filme do dia de outra pessoa. A vozinha na minha cabeça continuava a sussurrar, continuava a reproduzir aquele sorriso secreto. Eu dizia a mim mesma que estava a ser ridícula. Era uma mulher adulta, sócia de uma firma de sucesso, não uma adolescente histérica e insegura. Mas a sensação não se ia embora. Naquela noite, a frágil paz que eu tinha tentado reconstruir foi estilhaçada para sempre. A noite começou com uma normalidade tensa, quase sufocante. Sugeri que pedíssemos comida para fora, sem ter energia para cozinhar. Ricardo aceitou de imediato, talvez demasiado rápido. Parecia ansioso por manter as coisas simples, por evitar qualquer conversa real. Comemos em frente à televisão, a ver uma comédia sem sentido, o som das gargalhadas enlatadas a preencher o espaço onde deveria ter estado a nossa própria conversa. Depois do jantar, eu estava na cozinha a enxaguar a louça. Ricardo estava apoiado na bancada, a navegar no telemóvel novamente. A mesma postura, a mesma concentração intensa. Tentei ignorá-lo. Eu disse a mim mesma que não significava nada.
O telemóvel dele tocou, um som de notificação alto e claro. Desta vez, ele tinha se esquecido de desligar o volume. Ele pousou virado para baixo na bancada de granito, o ecrã escuro, e disse: "Vou buscar aquela garrafa de tinto da despensa." O bom. Ele saiu da cozinha e, naquele momento, o universo, ou o destino, ou o que quer que lhe queiram chamar, deu-me a escolher. Eu podia respeitar a privacidade dele, podia voltar para o meu lava-loiças borbulhante de água com sabão, secar a loiça e viver com a incerteza corrosiva e persistente o resto da minha vida. Ou podia saber. Fiquei ali durante 10 longos segundos, com o coração a palpitar-me nas costelas. Conseguia ouvi-lo arremexer na despensa, a trautear uma melodia. O som era tão normal, tão doméstico, que fazia a situação parecer ainda mais surreal. Simplesmente vira-o, Sofia. Instou-me a voz na minha cabeça. Tens de saber. A minha mão tremia enquanto eu pegava no celomóvel. Parecia pesado na minha mão, como se contivesse o peso de todo o meu futuro. O vidro estava frio e liso contra a minha pele. Respirei fundo e ofegante e virei-o. O ecrã iluminou-se e ali estava. Uma pré-visualização de notificação de uma mensagem de texto, clara como a água. O meu cérebro registrou as palavras antes que eu pudesse processar o horror. Não consigo parar de pensar em ontem à noite. Foste incrível. Por uma fração de segundo, a minha mente cambaleou a tentar dar sentido. Um caso. Ele estava a ter um caso. A dor foi aguda, imediata, um atiçador em brasa no peito. Mas foi o nome debaixo da mensagem que fez o mundo parar de girar. O nome que transformou a dor aguda numa implosão que esmagou a minha alma e vaporizou tudo o que eu pensava saber. Não era um nome que eu não conhecia. Não era uma estranha, uma colega de trabalho, uma mulher qualquer que eu pudesse odiar à distância. O nome era Clara, a minha irmã mais nova, a criança a quem eu tinha ligado os joelhos esfolados, a adolescente desajeitada a quem eu tinha aconselhado no primeiro encontro, a dama de honor no meu casamento que tinha feito um discurso em lágrimas sobre como eu era a heroína dela, a mulher cuja foto estava na minha lareira, a sorrir com o seu sorriso brilhante e bonito, mesmo ao lado da minha. Eu não conseguia respirar. O ar foi sugado dos meus pulmões como por um vácuo. O som da água a correr no lava-loiças desvaneceu-se num rugido surdo e distante nos meus ouvidos. Olhei fixamente para o nome da minha irmã, no telemóvel do meu marido, ao lado daquelas palavras. E a minha realidade fraturou-se num milhão de pedaços dentados. Já não era apenas uma rachadura no espelho. O espelho tinha-se estilhaçado. E o reflexo que me devolvia o olhar era o de uma mulher que eu já não reconhecia, a viver uma vida que era uma completa e absoluta mentira. Ouvi a porta da despensa a abrir-se. Ouvi Ricardo a caminhar de volta para mim, a garrafa de vinho a tilintar contra o saca-rolhas na mão. Ele ainda estava a trautear aquela melodia, completa e absolutamente alheio. E eu simplesmente fiquei ali congelada, segurando a evidência da sua traição inimaginável na minha mão, o calor do telemóvel a queimar como uma marca contra a minha palma. O tempo pareceu abrandar para um rastejar espesso e charoposo. Eu conseguia sentir o frio da bancada de granito a infiltrar-se nas pontas dos meus dedos, onde eu me agarrava à borda para me sustentar, a única coisa que me mantinha de pé. Ricardo parou de trautear quando viu a minha cara. O sorriso casual desapareceu dos seus lábios. Sofia, o que se passa? Pareces ter visto um fantasma. Tentei falar, mas não saiu som. A minha garganta tinha se fechado. Simplesmente virei o telemóvel, a minha mão a tremer tão violentamente que o ecrã parecia vibrar e mostrei-lhe. Os seus olhos percorreram o ecrã. Observei o rosto dele desesperadamente, procurando qualquer sinal de remorso, de pânico, de vergonha. Não havia nada. Vi um flash de aborrecimento rapidamente mascarado. Parecia um adolescente apanhado a violar o recolher obrigatório, não um homem que acabara de dinamitar o seu casamento de 25 anos. Ele soltou em um suspiro longo e teatral. Olha, não é o que tu pensas. A pura e insultante fraqueza daquele clichê, a linha mais patética do manual do infiel, finalmente quebrou a minha paralisia. Não é o que eu penso? A minha voz era um sussurro sufocado e áspero que eu mal reconheci como meu.
Diz Clara, a minha Clara, e diz, foste incrível ontem à noite. Cada palavra era um fragmento de vidro que eu tinha de forçar a sair da minha garganta. Ele teve a audácia de parecer aborrecido, contrariado. Tirou-me suavemente o telemóvel da minha mão trêmula e guardou-o no bolso, como se esconder a evidência a fizesse desaparecer. Estás a exagerar. Estás a ser dramática. Dramática, sussurrei. Nesse exato momento, a porta das traseiras abriu-se com um clique e Clara entrou. Ela trazia um saco de uma pastelaria local, um sorriso brilhante e alegre no rosto. Olá! Estava aqui na zona e pensei em trazer sobremesa. Eles têm aquele bolo de limão que adoras, Sophie. Ela usou o meu nome de infância, e o som nos seus lábios agora era uma profanação. O sorriso dela vacilou ao contemplar a cena. Olhou do meu rosto lívido para a postura tensa de Ricardo, um olhar rápido e calculista entre os dois. E naquele único e fugaz olhar eu vi tudo. Não havia surpresa nem confusão, apenas reconhecimento. Ela sabia. Claro que sabia. Ela não era uma parte inocente apanhada no fogo cruzado. Era a outra combatente. Olhei para a minha irmã mais nova, a mulher cujos segredos eu tinha guardado, cujas lágrimas eu tinha secado, cuja vida eu tinha celebrado como se fosse a minha. Clara. Sussurrei o nome com sabor a cinza e veneno na minha boca. Ela nem sequer tentou negar. Apoiou-se no caixilho da porta, pousando o saco com o bolo no chão. Um sorriso lento e satisfeito brincava nos seus lábios. Ela olhou para Ricardo e ele olhou para ela. E uma conversa silenciosa e triunfante passou entre eles. E então aconteceu o que me partiu, o que matou o último pingo de esperança no meu coração. Ricardo começou a rir. Não foi um riso pequeno e nervoso, foi uma gargalhada plena e profunda. Uma gargalhada de pura e absoluta troça, de alívio, porque o segredo finalmente tinha vindo à luz. Clara juntou-se, um riso agudo e tilintante, que soava a vidros a partir. Eles estavam ali na minha cozinha, o meu marido e a minha irmã, a rir da minha dor, a rir da destruição total do meu mundo. O som ecoou nas minhas bancadas de mármore imaculadas, uma grotesca sinfonia da sua traição partilhada. O sangue esvaiu-se do meu rosto. Senti uma estranha e horrível sensação de desprendimento, como se estivesse a flutuar perto do teto, a ver desenrolar-se esta pequena e obscena peça de teatro lá embaixo. A mulher que estava ali, com o rosto como uma máscara de horror silencioso, não podia ser eu. Entre risos, Ricardo finalmente conseguiu falar, limpando uma lágrima de regozijo do canto do olho. As palavras que ele disse ficarão gravadas na minha memória, marcadas a fogo na minha alma até ao dia da minha morte. Oh, vá lá, Sofia, disse ele, ofegante, ainda a rir. Não é nada de especial. O que vais fazer? Divorciar-te de mim? E naquele momento, com o riso cruel dele a ecoar nos meus ouvidos, algo dentro de mim não apenas se partiu, morreu. A esposa amorosa, a irmã confiante, a mulher que construiu a sua vida à volta destas duas pessoas, deixou de existir, transformou-se em pó e foi levada pelo vento, e no seu lugar, algo frio, duro e silencioso começou a formar-se como um diamante sob pressão inimaginável. Eu não gritei, não chorei, não lhe atirei a pesada frigideira de ferro fundido à cabeça, embora a imagem me tenha passado pela mente com vívida clareza. Simplesmente fiquei ali, como uma casca vazia. O riso finalmente extinguiu-se, transformando-se num silêncio desconfortável quando eles perceberam que eu não estava a reagir. Eles olharam para mim um pouco confusos agora, a sua diversão partilhada dando lugar a um vislumbre de incômoda incerteza. Sofia, diz alguma coisa, disse Ricardo, o seu tom ainda leve, mas com um subjacente toque de ordem. Ele estava habituado a que eu reagisse, a que falássemos sobre as coisas. O meu silêncio era uma variável que ele não tinha previsto. Eu não o fiz, dei-lhes as costas, um movimento simples e deliberado. Saí da cozinha, atravessei a sala de jantar com a longa mesa de mogno, onde tínhamos celebrado tantos natais em família, e comecei a subir a grande escadaria curva. Cada passo no tapete fofo parecia pesado, monumental.
Eu conseguia ouvi-los a seguir-me, os seus passos hesitantes no chão de madeira lá embaixo. Aonde é que vais? Estamos a falar disto, gritou Ricardo. Uma nota de pânico a infiltrar-se na sua voz. Mas nós não estávamos a falar. Eles estavam a rir. Eu tinha acabado de falar para sempre. Entrei no nosso quarto. O nosso quarto. O lugar que tinha sido o meu santuário. A cama king size, com os lençóis de uma contagem de fios ridiculamente alta em que eu tinha insistido. As mesas de cabeceira de Nogueira a condizer. A vida que tínhamos construído contida naquelas 4 paredes. Fui diretamente para o closet, um espaço que eu tinha desenhado para ser organizado e sereno. Na prateleira superior, coberta com uma capa de lona, havia um conjunto de malas de cabedal italiano cozidas à mão. Eu tinha as comprado a Ricardo para o nosso 20º aniversário, para aquela viagem que fizemos à Toscana. Ele tinha adorado, gabando-se delas a quem quisesse ouvir. Baixei a mala maior. Era pesada, bem feita, um símbolo da nossa história partilhada, das nossas viagens, da nossa vida juntos. Coloquei-a sobre o edredão branco imaculado da nossa cama e abri-a com um puxão firme e decidido. Agora eles estavam à porta. A observar-me, as suas expressões uma estranha mistura de apreensão e arrogância persistente. "O que é que estás a fazer?" perguntou Clara, a sua voz tingida de uma curiosidade trocista. "A fazer-lhes as malas, a pô-lo fora. Um bocado dramático, não achas?" Eu ignorei-a. Fui para o meu lado do armário. A minha roupa pendia em filas ordenadas, organizada por cor e estação. As minhas blusas de seda, os meus fatos de trabalho, o belo vestido de cocktail que eu usava para as noites de encontros, que aparentemente tinham sido uma completa e absoluta mentira. Com uma estranha e desprendida calma, comecei a tirá-los dos cabides. Um por um, dobrei-os com cuidado, as minhas mãos movendo-se com uma precisão inquietante, alisando as rugas, e coloquei-os dentro da mala. A mala dele, o vestido que usei no funeral do meu pai, a camisola que ele me deu no Natal há 5 anos. Cada item era uma memória, um pedaço da nossa história partilhada, e eu estava a guardar tudo. O silêncio na sala alongou-se, espesso e sufocante. O único som era o suave sussurro do tecido, o clique silencioso dos cabides. A diversão deles estava a desvanecer-se rapidamente, substituída por uma incipiente e horrorizada compreensão. Clara foi a primeira a processar finalmente o que estava a ver. A voz dela foi um assobio agudo e incrédulo. "Espera, estás a pôr a tua roupa?" "Na mala dele." Continuei a fazer as malas. A minha camisola de cachemira favorita, os meus jeans confortáveis, a minha roupa de ginásio, tudo entrou. Eu era uma máquina metódica e silenciosa. O diamante frio e duro de resolução dentro de mim estava no controlo. Agora dirigia as minhas mãos, os meus pés, cada um dos meus movimentos. Eles queriam ver o que eu faria. Eu ia mostrar-lhes, e não ia dizer uma única palavra enquanto o fazia. O pânico deles era agora palpável, uma energia frenética que irradiava da porta. "Sofia, para já. Isto é infantil, não tem piada", disse Ricardo, a sua voz a adotar um tom mais agudo e autoritário. O riso era uma memória distante, substituída pela fanfarronice nervosa de um homem que se apercebia demasiado tarde que tinha calculado fundamentalmente mal. Ele tinha assumido lágrimas, discussões, talvez um prato atirado contra a parede. Não tinha antecipado este desmantelamento frio, silencioso e metódico da sua vida. Eu ignorei-o. Depois de fazer as malas com as minhas roupas essenciais, entrei na espaçosa casa de banho principal. Peguei nos meus artigos de higiene pessoal da bancada de mármore, o meu creme facial caro de que ele sempre se queixava do preço, o meu perfume Chanel que ele me comprou para o meu 50º aniversário, a minha escova de dentes elétrica. Tudo foi para um saco de viagem e depois para a mala. Eles simplesmente ficaram ali a olhar, 2 inúteis estátuas de carne e osso. O meu silêncio era um muro de betão armado que eles não conseguiam penetrar. Fechei o fecho de correr da mala grande com um puxão final e satisfatório e coloquei-a no chão. Depois voltei ao armário e baixei a mala de mão de cabedal a condizer. A linda mala que tínhamos usado para escapadelas de fim de semana ao Alentejo. "Olá, Sofia. Estás mesmo a ignorar-me?" A voz de Ricardo estava a ficar mais alta, quase um grito. "Está bem, cometi um erro."
É grave. Eu percebo, mas não podes fazer isto. Não podes deitar uma família fora. A nossa família. Incendiaste a nossa família e usaste as chamas para te aqueceres, pensei, enquanto começava a meter os meus sapatos. Fiz as malas com o meu portátil, os meus ficheiros de trabalho, a moldura de prata antiga da minha secretária que continha uma foto dos meus pais. Enquanto fazia as malas, sentei-me na beira da nossa cama, a cama onde eu tinha dormido confiantemente ao lado de um mentiroso durante quem sabe quanto tempo, e tirei o meu telemóvel. Os meus dedos estavam surpreendentemente firmes. Ricardo e Clara trocaram um olhar nervoso. — O que é que estás a fazer com o telemóvel agora? Perguntou Clara, a sua voz estridente. Abri a minha aplicação bancária. Foi uma bênção, na verdade, um golpe de justiça kármica, o facto de ter sido sempre eu a gerir as nossas finanças. Eu era a arquiteta, a planeadora, a que geria os investimentos e pagava as contas. A casa estava em meu nome. Eu tinha dado a entrada com uma pequena herança da minha avó. A maioria dos nossos ativos, os carros, a conta de corretagem, o fundo de emergência, estavam todos ligados às minhas contas, ao meu salário. Desloquei-me para a lista de utilizadores autorizados no meu cartão American Express Platinum. Lá estava o nome dele, Ricardo Torres. Lembro-me do entusiasmo dele quando o adicionei, de como ele se tinha gabado do pesado cartão metálico aos amigos no clube de golfe. Com um simples toque, apareceu um ecrã de confirmação. Tenha certeza de que deseja remover este utilizador? Primei confirmar sem um segundo de hesitação. Uma pequena guilhotina digital. A seguir, o seguro do carro. A apólice do Audi, que ele conduzia com tanto orgulho, aquele que ele considerava o carro dele, estava em meu nome como parte do meu plano de desconto multiveículos. Encontrei o número nos meus contactos e liguei, pondo o telemóvel em altifalante. A alegre e repetitiva música de espera, uma melodia genérica de jazz suave, preencheu o silêncio tenso da sala. Ricardo olhava fixamente para o telemóvel no meu colo, o seu rosto pálido e de boca aberta. Obrigada por ligar para a Fidelidade, fala Marta. Em que posso ajudá-la? Olá, Marta, disse eu. A minha voz era uniforme e calma, a voz de uma estranha. Gostaria de fazer uma alteração na minha apólice. O meu número de apólice é 947. Dei-lhes os detalhes, o Audi e o condutor principal a remover, Ricardo Torres. Sofia, não podes fazer isso, balbuciou ele, finalmente correndo para a frente. Preciso desse carro para o trabalho, para os meus clientes. Senhora, a alteração será efetiva de imediato, cantarolou a agente do outro lado, alheia à situação. O veículo e o condutor foram removidos. Há mais alguma coisa em que a possa ajudar hoje? Não, obrigada, Marta. Foi de grande ajuda, disse eu e desliguei. Olhei para ele. O rosto dele era uma máscara de incredulidade e raiva impotente. Tu cancelaste o meu seguro? Não respondi. Simplesmente voltei para o meu telemóvel. Abri a aplicação da nossa operadora de telemóvel e, com mais alguns toques, comecei o processo de remover a linha dele do meu plano familiar. O telemóvel dele seria desconectado no próximo ciclo de faturação. Uma por uma, eu estava a cortar as cordas que o prendiam à minha vida e, mais importante, às minhas finanças. Mudei a palavra passe da nossa conta Amazon Prime. Mudei a palavra passe da Netflix. Entrei na aplicação de domótica e revoguei o acesso dele ao sistema de segurança. Pequenos atos digitais de despejo e, a cada toque, senti uma parte do meu poder a regressar. A expressão nos rostos deles era uma grotesca mistura de pânico e indignação balbuciante. Clara, que tinha estado a observar em silêncio com um ar de superioridade satisfeita, agora parecia genuinamente assustada. Os alicerces da vida confortável e subsidiada em que ela estava a tentar inserir-se estavam a ser demolidos à frente dos seus próprios olhos. Isto é loucura, gaguejou Ricardo, passando a mão pelo cabelo cada vez mais ralo. Estás a deitar fora 25 anos de casamento por umas mensagens estúpidas. Umas mensagens estúpidas. A minha voz era perigosamente baixa, um rosnido que vinha das profundezas da minha alma despedaçada. Era a primeira vez que lhe falava diretamente no que parecia uma eternidade.
O diamante frio de resolução dentro de mim estava a aquecer, transformando-se numa raiva branca e concentrada. Dá-me o teu telemóvel. O quê? Não, disse ele, agarrando-o protetoramente contra o peito como uma criança com um brinquedo. Ricardo, disse eu. A minha voz, não deixando espaço para discussão nem negociação. Podes dar-mo agora ou considerarei isso uma confissão total e completa e o meu advogado irá solicitá-lo no processo de divórcio. E acredita, vai parecer muito, muito pior para ti. Então, tu escolhes. Eu sabia que usar aquelas palavras chamaria a atenção dele. Chamou. Ele hesitou, com a mandíbula apertada pela fúria, e depois praticamente atirou-me o telemóvel. Aterrou suavemente no edredão. Eu peguei nele. Desbloqueei-o. O código era 1125. O aniversário da nossa primeira cadela, uma Golden Retriever tonta chamada Luna, que tinha morrido há 10 anos. Ele nem sequer se tinha dado ao trabalho de o mudar. A intimidade desse conhecimento, o segredo partilhado daquele número, agora parecia uma violação. Abri as mensagens dele com Clara. Não eram apenas algumas mensagens, eram um romance. Uma epopeia de engano. Remontava a meses. Desloquei-me para baixo e desloquei-me para baixo. O meu coração a transformar-se num bloco de gelo no meu peito. O volume da comunicação deles era assombroso. Mensagens de bom dia, mensagens de boa noite, piadas de engate durante a jornada de trabalho. Depois, havia as fotos da minha irmã em lingerie que eu nunca tinha visto, a posar sugestivamente no que parecia um quarto de hotel. Fotos que me reviraram o estômago. Havia piadas internas, alcunhas cruéis para mim, comentários vis sobre o meu trabalho, os meus amigos, o meu corpo. Eles tinham construído todo um mundo secreto e o fundamento desse mundo era o desprezo partilhado por mim. Depois encontrei-o, o fio do mês passado. Ricardo tinha me dito que ia a uma viagem de negócios, uma conferência de vendas no Algarve. Eu tinha-o ajudado a fazer as malas. Tinha-o levado ao aeroporto às 5 da manhã. Tinha-lhe enviado mensagens todas as noites a dizer que sentia a falta dele. Tudo era mentira. As mensagens expunham-no com um detalhe nauseabundo e pornográfico. Foi uma escapadela romântica com Clara. Ela tinha voado para se juntar a ele. Tinham ficado no Villa Vita Park, um luxuoso resort de 5 estrelas na praia. E a pior parte, o golpe final que esmagou a minha alma, encontrei a confirmação por e-mail que ele lhe tinha reencaminhado, a que tinha a fatura final. Tinha sido paga com meu cartão American Express, o que eu acabara de cancelar. A viagem tinha custado mais de 7.000 euros. As minhas mãos tremiam agora, não por fraqueza, mas por pura e inalterada fúria. Levantei os olhos do ecrã, os meus olhos fixando-se nos dele. Ambos desviaram o olhar, incapazes de sustentar a minha vista. Decidi ler uma das mensagens em voz alta, a minha voz a pingar veneno. A Clara suspeita de alguma coisa, preocupado que ela verifique o extrato do cartão, fiz uma pausa, deixando as palavras pairar no ar como fumo tóxico. O Ricardo, nem por isso. Está muito ocupada a gerir o seu pequeno império para me dar atenção. Além disso, ela pensa que a minha promoção está para breve, por isso não vai questionar nenhuma despesa por agora. Ela é previsível. Meu pequeno império, o negócio que eu tinha construído do zero com noites sem dormir e fins de semana sacrificados no altar do seu sucesso. O negócio que pagava por esta casa, pelo Audi dele, pela adesão dele ao clube de golfe, pelas suas secretas e sórdidas férias. A raiva era tão intensa que senti que podia entrar em combustão. Usaste o meu dinheiro, disse eu, a minha voz a tremer pelo esforço de a manter nivelada, para levares a minha irmã de férias enquanto me mentias na cara sobre uma promoção que nem sequer era real. Ricardo teve a audácia de parecer envergonhado por um fugaz segundo. Clara, no entanto, simplesmente cruzou os braços com o queixo desafiante. Ele merecia um pouco de diversão, disse ela, a sua voz a pingar veneno. Estiveste tão absorta no teu trabalho durante anos, mal lhe davas atenção. O que é que esperavas? Foi isto. A traição final e imperdoável. Não apenas o caso, não apenas o roubo, mas a justificação, a culpa. Nas suas mentes distorcidas e egoístas, isto era de alguma forma culpa minha.
Os últimos vestígios de amor, de história, de conexão familiar que eu tinha por qualquer um deles evaporaram-se naquele momento, substituídos por nada mais do que uma vasta e vazia extensão de desprezo. Senti uma estranha e escaldante clareza. O caminho a seguir, que tinha sido uma confusão caótica, de dor e confusão momentos antes, agora estava iluminado pelo fogo duro e brilhante da minha raiva. Não havia nada a salvar aqui e nada a dizer a estas duas pessoas monstruosamente egoístas. Fechei o telemóvel dele e atirei-o para cima da cama. Depois tirei o meu próprio telemóvel novamente. Pela última vez nesta casa. Os meus dedos voaram sobre o ecrã, os meus movimentos eficientes e precisos. E agora o quê? Perguntou Ricardo, a sua voz cansada, como se estivesse a falar com um animal selvagem que não tinha a certeza se atacaria. A quem vais ligar agora? Não lhe respondi. Liguei para a minha melhor amiga, Helena. Éramos amigas desde a faculdade. Tínhamos sido o apoio uma da outra em tudo. Ela atendeu ao segundo toque. Olá, Sofia. O que se passa? A sua voz alegre e familiar chegou através do altifalante, um salva-vidas do mundo são. Helena, disse eu, e a minha voz finalmente quebrou. Apenas por um segundo, uma única rachadura na fachada de gelo. Posso ir ficar contigo uns dias? Preciso de sair daqui. A alegria desapareceu da voz dela, substituída por uma preocupação imediata e urgente. Meu Deus, claro! O que é que aconteceu? Estás bem? Onde estás? Estou em casa, disse eu, olhando diretamente para Ricardo, enquanto as palavras saíam da minha boca. Ricardo tem andado a trair-me com a Clara. Houve um silêncio atordoado e horrorizado do outro lado da linha, depois uma série de asneiras que quase me fez sorrir. Aquele absoluto cabrão, aquela cobra. Claro que podes ficar. Nem perguntes. Vou buscar-te agora mesmo. Não, disse eu rapidamente. Não venhas cá. Não te quero nesta casa com eles. Eu vou agora. Vou chamar um Uber. Está bem, querida. O quarto de hóspedes está sempre pronto para ti. Tu sabes disso. A porta estará aberta. Chega em segurança. E Sofia, liga-me assim que estiveres nesse carro. Vou fazê-lo. Obrigada, sussurrei e desliguei. A seguir, abri a aplicação da Uber. Coloquei a morada de Helena. O mapa mostrava o ícone de um carro a apenas alguns quarteirões de distância. 5 minutos. A realidade da situação, a sua finalidade, finalmente pareceu cair sobre eles. Isto não era um gesto dramático temporário, não era uma birra. Eu estava mesmo a ir-me embora. A sério, a ir-me embora. Espera, não podes simplesmente ir-te embora, gritou Clara, o seu desafio a desmoronar-se num lamento patético e infantil. Esta é a tua casa. Exato, disse eu, a minha voz fria novamente. É a minha casa. É por isso que eu sou aquela que pode sair dela. Vocês os dois podem ficar aqui por agora. Ricardo moveu-se para bloquear a porta, plantando os pés como um sentinela. Sofia, por favor, sentemo-nos e falemos disto como adultos. Podemos resolver isto. Eu sei que podemos. Podemos ir à terapia. Terapia? Soltei uma gargalhada, um som amargo e sem humor, que era mais como um latido. Pensas que uma sessão de 60 minutos com um terapeuta pode resolver isto? Pensas que podemos falar para sair disto? Não há nada para resolver. Um casamento, uma relação, são estruturas que se podem reparar, mas isto é um aterro de resíduos tóxicos e eu estou a evacuar. O meu telemóvel vibrou. O meu Uber estava lá fora. Agarrei-as às alças das 2 pesadas malas de cabedal. Estavam cheias dos pedaços selecionados da vida que eu pensava ter. Uma vida que agora não passava de peso morto. Comecei a puxá-las em direção à porta do quarto. Ambos se atiraram a mim, a tentar deter-me. Clara agarrou uma das malas, a lutar com o fecho de correr. Não vais a lado nenhum. Temos de falar. Ricardo pôs as mãos nos meus ombros. O aperto dele surpreendentemente forte. Sofia, por favor, não faças isto. Pensa no que estás a deitar fora. Eu parei. Olhei para as mãos dele sobre os meus ombros, as mãos de um estranho. Depois levantei os olhos para o rosto dele, um rosto que eu já não reconhecia. Depois olhei para minha irmã, que tentava desesperadamente desempacotar os meus sapatos, como se isso de alguma forma me prendesse ali. Senti uma onda de nojo tão profunda que quase me fez vomitar. Tirei as mãos dele de cima de mim com uma força que me surpreendeu até a mim. Olhei para os dois.
Estas duas pessoas que tinham sido os pilares, gêmeos do meu universo, agora apenas estranhos, patéticos e egoístas, de pé entre os escombros que tinham criado. Tu perguntaste-me o que eu ia fazer, disse eu. A minha voz firme, clara e final. Eu vou viver sem nenhum de vocês. E com isso, rolei as minhas malas, passando por eles. Desci a grande escadaria e saí pela pesada porta de entrada de carvalho da minha casa pela última vez. Não olhei para trás, não me atrevi. O ar fresco da noite bateu-me na cara como uma bofetada, trazendo-me de volta para o meu próprio corpo. O Uber, uma berlina preta e imaculada, esperava junto ao passeio, o motor a zumbir silenciosamente. O motorista, um homem de rosto amável com 100 escalares e um sorriso gentil, saiu de imediato quando me viu a lutar com as pesadas malas. Permita-me, senhora, eu trato disso, disse ele com voz suave. Ele levantou as malas com perícia e colocou-as na bagageira. Ele deve ter visto aqui na expressão no meu rosto. Os sulcos das lágrimas nas minhas bochechas, o tremor nas minhas mãos, porque não fez perguntas. Simplesmente abriu-me a porta traseira e deu-me um simples e compreensivo aceno de cabeça. No momento em que deslizei para o banco de trás e a porta se fechou com um clique, a adrenalina que tinha estado a percorrer as minhas veias durante a última hora desapareceu como se tivessem acionado um interruptor. Deixou para trás um vazio oco e cavernoso que era quase pior do que a raiva. O carro afastou-se do passeio e eu vi a minha bela casa. A do relvado, perfeitamente cuidado, e as acolhedoras luzes a gás que eu tinha instalado no ano passado, a recuar na escuridão. A minha casa, o meu santuário, e eles ainda estavam lá dentro. O pensamento foi uma violação física, então o meu telemóvel, que eu ainda agarrava com os nós dos dedos brancos, começou a explodir. Primeiro foi Ricardo. O ecrã iluminou-se com o nome e a foto dele. Uma foto nossa na Toscana a sorrir a uma vida. Olhei fixamente para ela, depois primei o botão vermelho para recusar a chamada com um golpe vicioso do meu polegar. Um segundo depois, apareceu uma mensagem de texto. Sofia, atende o telemóvel. Isto é loucura. Estás a comportar-te como uma criança. Eu ignorei-o. Depois, Clara. O nome dela apareceu e uma nova onda de náuseas e traição percorreu-me. Recusei a chamada dela. Seguiu-se também uma série de mensagens de texto, uma após a outra, um ataque rápido. Não nos podes fazer isto. Estás a abandonar a tua família. Estás a destruir tudo com o teu egoísmo. Eu estava a destruir tudo. A pura e espantosa audácia de tudo isso era quase impressionante. O telemóvel continuava a zumbir, a vibrar contra a minha perna, um implacável laço eletrônico com as duas pessoas que agora eu desprezava mais do que a qualquer outra pessoa na Terra. Eu sentia como se estivessem a tentar puxar-me para trás, a arrastar-me de volta para a toxicidade e as mentiras através daquele pequeno dispositivo brilhante. Ricardo ligou novamente. Desta vez, apareceu uma notificação de caixa de correio de voz, depois Clara, depois Ricardo, outra vez. Observei o ecrã a iluminar-se com os nomes deles, a piscar no carro escuro como sinais de aviso. Com 2 toques decisivos, encontrei os contactos deles e bloqueei-os. O zumbido cessou. O silêncio no carro foi de repente ensurdecedor, quebrado apenas pelo suave murmúrio dos pneus no asfalto. E naquela quietude, enquanto os familiares candeeiros de rua do meu bairro passavam desfocados pela janela, finalmente me atingiu. O peso tectônico e esmagador de tudo isso. 25 anos de casamento, 50 anos de irmandade. Desaparecidos, vaporizados, numa só noite de riso cruel e traição avassaladora. Olhei pela janela para as luzes desfocadas das casas de outras pessoas, as vidas normais de outras pessoas, e apercebi-me de que lágrimas silenciosas corriam novamente pelo meu rosto, o sal delas a queimar a pele em carne viva das minhas bochechas. Eu não estava a soluçar. Era um tipo de choro silencioso e desesperado, por uma vida que agora tinha terminado, por um futuro que me tinham roubado. O motorista olhou para mim pelo espelho retrovisor, a sua expressão cheia de preocupação. "Tudo bem, senhora?" perguntou em voz baixa. Não consegui encontrar a minha voz para responder, por isso simplesmente acenei com a cabeça. Um pequeno e patético movimento. Depois sussurrei, sobretudo para mim mesma.
Vai ficar. Uma promessa de mulher partida refletida na janela. E na quietude daquele carro, com todo o meu mundo metido numa mala que nem sequer era minha, senti-me completa e absolutamente sozinha. Mas contar esta história, partilhar isto convosco, faz-me sentir um pouco menos sozinha. Se ainda estão a ouvir, por favor, ajudem-me, pondo um like neste vídeo e comentando o número 1 embaixo. Assim saberei que são os meus incríveis seguidores e perceberei que estão comigo nesta viagem. O vosso apoio é um incentivo incrível para mim. Por favor, comentem o número 1 para que eu vos possa reconhecer. E agora, por favor, ouçam enquanto eu continuo a minha história. A primeira noite em casa de Helena foi uma névoa de choque e exaustão. Ela recebeu-me à porta, envolveu-me num enorme abraço e não me largou durante 1 minuto inteiro. Ela não me pressionou para lhe dar detalhes, não fez 1000 perguntas, simplesmente guiou-me para o quarto de hóspedes dela, um espaço acolhedor e seguro, e trouxe-me uma chávena de chá e um comprimido para dormir. Eu penso que dormi, mas foi um sono inquieto e cheio de pesadelos, atormentado pelo som do riso deles. Acordei no sábado de manhã a sentir-me como se tivesse tido um acidente de carro. Doía-me cada parte de mim, mas o núcleo frio de resolução dentro de mim continuava lá. Tinha endurecido durante a noite até se tornar algo inquebrável. Helena foi a minha rocha. Sentou-se comigo à mesa da cozinha dela enquanto eu olhava fixamente para uma chávena de café e quando eu estava pronta, ela não ofereceu frases feitas. Ela ofereceu um plano. Está bem, disse ela com voz firme. Qual é o primeiro passo? Um advogado, disse eu. A minha própria voz a surpreender-me pela sua firmeza. Não um advogado qualquer, o melhor e mais implacável advogado de divórcios da cidade. Helena acenou com a cabeça, já a teclar no seu portátil. Eu conheço um, chamam-lhe o Tubarão. Ele tratou do divórcio complicado da minha prima. Às 9 da manhã de segunda-feira, eu estava sentada no escritório estéril e excessivamente climatizado do Dr. Arthur Valente. Um homem com uma madeixa de cabelo branco, olhos azuis penetrantes, e a reputação de ser um tubarão num fato de 3.000 euros. Eu precisava de um tubarão. O escritório ficava no 4º andar com uma vista panorâmica da cidade que eu tinha ajudado a construir. Senti uma pequena e sombria ironia. Contei-lhe tudo, expus tudo sobre a superfície polida da sua secretária de mogno. O casamento de 25 anos, o facto de eu ser a principal fonte de rendimento com documentação para provar, a casa em meu nome comprada com a minha herança. Expliquei-lhe o emaranhado financeiro, os carros, as contas. Depois falei-lhe de Ricardo e Clara e dos acontecimentos daquela noite de quinta-feira. Eu tinha guardado as mensagens de texto dos amigos deles e os números não bloqueados. Pus-lhe as mensagens da caixa de correio de voz que eles tinham começado a deixar. Uma mistura patética e caótica de remorso fingido, acusações furiosas e súplicas desesperadas. O Dr. Valente ouviu pacientemente. O seu rosto impassível a tirar notas ocasionalmente num bloco amarelo não interrompeu. Quando finalmente terminei, com a garganta em carne viva, ele tirou os seus óculos de aro dourado e limpou-os lentamente com um pano de seda. Bem, Sofia, disse ele, a sua voz calma e profundamente tranquilizadora. Isto é um desastre. Um desastre doloroso e desprezível, mas de um ponto de vista legal é notavelmente limpo. Ele confirmou o que eu já suspeitava. Como eu era a única proprietária na escritura da casa, Ricardo e Clara eram, em termos legais, ocupantes precários, sem contrato de arrendamento. Eram meus convidados e o convite deles tinha sido revogado em toda a regra. Iniciaremos o procedimento de divórcio de imediato, alegando adultério com especial prejuízo, explicou ele, a sua voz nítida e profissional. Também solicitaremos uma ordem de emergência para congelar todos os ativos conjuntos, embora pareça que há muito poucos. E o mais importante, entregar-lhes-emos uma notificação de despejo formal e legalmente vinculativa. Eles terão 30 dias para desocupar a sua propriedade. Se recusarem, faremos com que sejam desalojados pela comitiva judicial. As palavras pareceram ao mesmo tempo aterrorizantes e empoderadoras. Despejo, comitiva judicial. Isto era real. Este era o mecanismo da minha liberdade. Ele redigiu os documentos ali mesmo, o seu assistente legal a entrar em ação.
A notificação formal foi enviada com um solicitador naquela mesma tarde. Paguei a taxa extra para que fosse entregue de imediato. Imaginei a cena. Um estranho com ar severo a aparecer à porta da minha bela casa e a entregar-lhes os frios e nítidos documentos legais, exigindo que saíssem. A reação deles foi imediata e nuclear. O meu telemóvel, que tinha estado felizmente silencioso desde que os bloqueei, começou a vibrar com notificações de números desconhecidos e endereços de e-mail recém-criados. Eles tinham recorrido a novas táticas para contornar os meus bloqueios. Os e-mails eram uma torrente de raiva e delírio de Ricardo ao usar uma nova conta do Gmail, uma ordem de despejo. Depois de tudo o que eu dei a esta família, depois de todo o apoio que dei à tua carreira, vais ter notícias do meu advogado. Não me podes pôr na rua assim. Eu tenho direitos. Clara, de uma conta igualmente nova, és um monstro frio e sem coração. Eu sou a tua irmã. Eu tenho direitos como residente. Não vou a lado nenhum. Esta é a minha casa também. Eu reencaminhei cada uma das mensagens para o Dr. Valente com a simples nota para os seus ficheiros. Ele respondeu quase instantaneamente. Excelente. Cada mensagem é mais um prego no caixão deles. Continue a documentar tudo. As linhas de batalha tinham sido traçadas. Eles pensavam que podiam intimidar-me, que podiam assediar-me até a submissão com ameaças vazias. Eles tinham esquecido com quem estavam a lidar. Tinham esquecido que eu era a que tinha construído o império em que eles estavam tão confortavelmente instalados, e eu estava prestes a lembrar-lhes com toda a força da lei do meu lado. Eu sabia que viria. Eu tinha a temido mais do que o confronto com Ricardo e Clara, mais do que a reunião com o advogado, a chamada telefônica. Chegou num sábado de manhã, uma semana depois de eu me ter ido embora. Eu estava à mesa da cozinha de Helena, a desenhar designs para um novo projeto num bloco de notas, a tentar encontrar alguma aparência de normalidade no mundo meticuloso e ordenado de linhas e ângulos. O telefone tocou e o identificador de chamadas mostrava um número que eu conhecia tão bem como o meu, mãe. A minha mão pairou sobre o telefone. Uma parte de mim, a parte de criança magoada, queria simplesmente deixá-lo tocar, retirar-me para o casulo seguro de silêncio que eu estava a construir à volta do meu coração despedaçado. Mas a arquiteta em mim, a parte que enfrenta os problemas de frente, sabia que não podia. Tinha de enfrentar isto. Respirei fundo para me fortalecer e atendi. Olá, mãe. Sofia, graças a Deus. A voz dela era frenética, ofegante, com um drama fabricado que eu conhecia demasiado bem. Tenho estado a ligar e a ligar. A Clara finalmente me contou o que aconteceu. Ela disse que tiveste uma espécie de esgotamento nervoso, um horrível mal-entendido e que os puseste fora de casa. Um esgotamento nervoso, um mal-entendido. Essa era a história que eles estavam a contar. Claro, pintava-me a mim como a instável, a eles como as vítimas. Era magistral na sua crueldade. Não foi isso que aconteceu, mãe, disse eu. A minha voz, cansada, desprovida da energia necessária para esta luta. Sofia, como pudeste fazer isto? Continuou ela, sem ouvir as minhas palavras, uma maré de culpa. É o teu marido há 25 anos. E a Clara, por Deus, Sofia, é a tua irmã mais nova. Ela ligou-me a soluçar, disse que não tem para onde ir. Não podes pôr a tua própria irmã na rua. A injustiça de tudo aquilo foi como um golpe físico. O facto de a primeira preocupação dela ser com o perpetrador, não com a vítima. Mãe, disse eu, a minha voz a ficar mais fria. Eles disseram-te por que é que eu me fui embora. Disseram-te que os encontrei juntos, que eles têm andado a ter um caso durante meses nas minhas costas, na minha casa, a gastar o meu dinheiro? Houve uma pausa, um breve e revelador silêncio. Eu consegui ouvi-la a respirar fundo e trêmula. Bem, disse ela finalmente, a sua voz mais suave, mas ainda tingida de reproche. A Clara disse que foi um erro, um terrível, terrível erro. Ela sente-se péssima. As pessoas cometem erros, Sofia. As pessoas boas. A família deve perdoar. Não podes deitar fora um casamento de 25 anos e a tua relação com a tua irmã por causa de um erro. Um erro. Repeti, a minha voz perigosamente silenciosa. Mãe, não foi um erro. Foram centenas de erros, centenas de mentiras todos os dias. E quando eu os confrontei, riram-se na minha cara. Ficaram na minha cozinha e riram-se. A Clara está muito frágil neste momento.
continuou a minha mãe, a sua voz a adotar um tom choroso e suplicante que eu desprezava. Ela sempre te admirou e o Ricardo é o teu marido. Lembra-te dos teus votos no bem e no mal. Deves à tua família, à memória do teu pai, tentar resolver isto. Essa foi a palavra que o desencadeou. Devo-lhes, disse eu, a minha voz agora com sugelo. Não lhes devo nada. Eu dei-lhes tudo durante anos. Paguei as propinas do mestrado da Clara. Dei ao Ricardo um empréstimo sem juros para começar a sua falhada consultoria. Paguei as férias secretas deles. O que eu devo é a mim mesma. Eu devo a mim mesma a não ser um capacho, a não ser uma tola e a não permitir que a minha casa seja um bordel para o meu marido e a minha irmã. Eles têm 30 dias para encontrar um novo sítio para viver. Isso é mais generosidade do que merecem. Consegui ouvi-la a começar a chorar do outro lado. Os soluços úmidos e ofegantes de alguém que não consegue o que quer. Estás a destruir esta família, Sofia. Estás a ser tão egoísta. Não, mãe, disse eu. O último pingo de esperança que eu tinha no apoio dela, na sua proteção maternal, a morrer no meu coração. Não estou. Eles já o fizeram. Eu só estou a limpar a confusão. Terminei a chamada. Fiquei sentada no silêncio da cozinha ensolarada de Helena, o bloco de notas com os meus designs bonitos e ordenados a troçar de mim na mesa. Apercebi-me, com uma clareza profunda e dolorosa, que não só tinha perdido um marido e uma irmã, como também tinha, de certa forma, perdido a minha mãe. A lealdade dela agora, eu via, não era para as filhas, mas para a imagem frágil e idealizada de uma família perfeita que ela queria projetar para o mundo. E eu acabara de estilhaçar essa imagem. Eu estava verdadeiramente sozinha. As 2 semanas seguintes foram um limbo estranho e surreal. Eu vivi em casa de Helena, a trabalhar remotamente e a tentar criar uma nova rotina. Helena foi uma santa, dando-me espaço quando eu precisava e forçando-me a comer quando eu me esquecia. Os dias eram uma névoa de e-mails legais, chamadas de trabalho e longos passeios sem rumo. As noites eram a parte mais difícil, cheias de uma solidão sufocante. Enquanto isso, a campanha de desespero de Ricardo e Clara intensificou-se. Tendo falhado em quebrar-me com a chantagem emocional da minha mãe, eles recorreram a uma campanha de assédio mesquinho e irritante. Começou com as finanças. Recebi outro alerta de fraude, desta vez da minha conta de corretagem. Alguém tinha tentado iniciar sessão e começar uma transferência bancária. Os protocolos de segurança que eu tinha estabelecido com o meu consultor financeiro resistiram e a tentativa foi bloqueada. Eu sabia que era Ricardo. Ele estava a testar as defesas, à procura de um ponto fraco. Depois veio a campanha de difamação nas redes sociais. Clara, que sempre tinha sido obcecada pela sua imagem online, publicou uma longa, divagante e lacrimosa história no Facebook. Ela foi astuta. Não mencionou o caso, claro. Ela pintou um quadro de uma irmã preocupada e de coração partido, preocupada com a repentina e alarmante instabilidade mental da irmã mais velha. Alegou que eu me tinha tornado paranoica e delirante, que estava sob estresse extremo do trabalho e que os tinha posto na rua com base num terrível mal-entendido. Terminou a publicação com uma súplica para que os seus amigos rezassem por mim e pela minha cura. Era uma obra-prima de vitimismo passivo-agressivo. O meu telefone começou a vibrar com mensagens de parentes distantes e velhos amigos da família, todos a expressar preocupação. Está tudo bem, Sofia? Ouvi dizer que estás a passar por um momento difícil. A Clara está muito preocupada contigo. Normalmente, eu não participo em dramas de redes sociais, é indigno, mas isto era um ataque calculado à minha sanidade e reputação. Requereria uma resposta. Eu não escrevi uma longa publicação. Não entrei numa guerra de palavras. Simplesmente fui à publicação dela e deixei um único comentário público. Pergunte-lhe sobre a conferência de negócios no Villa Vita Park no mês passado. Depois pergunte-lhe quem pagou. Eu tenho os recibos do cartão de crédito carregados na minha conta. Parece que os mal-entendidos saem bastante caros hoje em dia. A secção de comentários explodiu. As pessoas começaram a fazer perguntas. Numa hora, toda a publicação de Clara e todos os comentários tinham sido eliminados, mas eles não tinham terminado. A mesquinhez escalou para o bizarro. A minha entrega semanal de compras do supermercado Continente foi misteriosamente cancelada. A minha subscrição do público foi suspensa por falta de pagamento, embora estivesse em débito direto.
Uma dúzia de pizzas apareceu à porta de Helena uma noite, pedidas em meu nome. Coisas pequenas, incrivelmente infantis, desenhadas para perturbar a minha vida e tirar-me do sério. De cada vez, resolvi calmamente o problema. Liguei para a companhia do cartão de crédito e contestei o débito das pizzas. Restabeleci subscrições com nova informação de pagamento e documentei tudo. Cada subscrição cancelada, cada pedido de pizza fraudulento, cada publicação manipuladora nas redes sociais. Criei uma pasta no meu e-mail e enviei um resumo ao Dr. Valente todas as noites. As respostas dele eram sempre breves e encorajadoras. Isto é excelente. Eles estão a construir o nosso caso por nós. Eles pensavam que me estavam a assediar até a submissão. O que na verdade estavam a fazer era documentar metodicamente a sua própria instabilidade e malícia. Estavam tão cegos pelo seu próprio direito e raiva que não conseguiam ver que já não estavam a lutar contra mim. Estavam a lutar contra si mesmos e estavam a perder estrondosamente. Cada ato mesquinho era outra pá de terra sobre as suas próprias sepulturas. O assédio era um zumbido constante de baixo nível de estresse no fundo da minha vida. Eu estava a ficar insensível a isso, a aprender a tratá-lo como um problema logístico para resolver em vez de um assalto emocional. Eu estava a concentrar-me no meu próprio caminho para a frente. Passava os dias em casa de Helena a trabalhar remotamente e comecei o doloroso, mas necessário, processo de desenredar a minha vida. Também estava a procurar novos apartamentos online, a deslizar por listas de sítios mais pequenos e luminosos só para mim. A ideia de começar de novo aos 52 anos era aterradora, mas a cada dia que passava também se sentia cada vez mais como uma libertação necessária e estimulante. Então eles cruzaram uma linha vermelha, brilhante e irrevogável da qual não havia volta a dar. Aconteceu numa terça-feira à tarde. Eu estava numa teleconferência de trabalho quando um e-mail apareceu no meu ecrã. Era do meu banco principal, o que tinha a minha hipoteca e a minha conta à ordem principal. O assunto era inócuo. Atualização sobre o seu recente pedido. Franzinhei a testa. Eu não tinha solicitado nada. Abri o e-mail. Era uma mensagem automática padrão. Parabéns pelo seu novo empréstimo para automóvel, dizia alegremente. Fiquei a olhar para o ecrã. O sangue a transformar-se em água gelada nas minhas veias. As vozes na minha teleconferência desvaneceram-se para um zumbido distante e sem sentido. Eu não tinha solicitado um empréstimo para um carro. Com as mãos trêmulas, cliquei no link do e-mail. Levou-me a um documento de empréstimo. Ali estava, em preto e branco, um pedido de um empréstimo de 6.500 euros para um Audi Q5 novo. O mesmo modelo de que Ricardo se tinha andado a queixar que queria há meses. Tinha sido submetido online a usar o meu nome completo, a minha morada, a minha data de nascimento e o meu cartão de cidadão. E devido ao meu excelente histórico de crédito, tinha sido aprovado instantaneamente. Senti que ia vomitar. Isto já não era mesquinhez, não era assédio infantil, isto era um crime, isto era um roubo de identidade criminal e calculado. Eles estavam a tentar carregar-me como uma dívida paralisante, a arruinar a estabilidade financeira que eu tinha trabalhado toda a minha vida para construir. Pedi desculpa na teleconferência. A minha voz, um sussurro tenso. Liguei imediatamente para o departamento de fraudes do banco. A mulher do outro lado, uma profissional calma, chamada Marta, ouviu pacientemente enquanto eu explicava freneticamente a situação. A minha voz a tremer com uma mistura de raiva e medo. Sim, senhora, eu vejo o pedido aqui, disse ela depois de alguns momentos a teclar. Foi apresentado esta manhã a partir de um endereço IP ligado à rede Wi-Fi da sua residência. Claro que sim, eles tinham usado meu próprio serviço de internet, aquele que eu pagava, para cometer um crime contra mim. A audácia era simplesmente inacreditável. Marta congelou imediatamente o empréstimo e abriu uma investigação de alta prioridade, mas eu sabia que não podia parar ali. Isto já não era apenas um divórcio complicado e doloroso. Tinha escalado para algo muito mais perigoso. Com o coração pesado e uma sensação de sombria finalidade, fiz algo que nunca nos meus piores pesadelos pensei que faria. Peguei no telefone e liguei para a polícia judiciária. Pedi para apresentar uma queixa formal por usurpação de identidade e tentativa de burla agravada contra o meu marido, Ricardo Torres,
e a minha irmã, Clara Martins. Tive de ir à esquadra local da PSP. Sentei-me numa cadeira de plástico estéril e desconfortável sob luzes fluorescentes a piscar e contei toda a sórdida história a um inspetor com ar cansado chamado Silva. Tive de lhe dar o meu cartão de cidadão, a minha data de nascimento, todos os detalhes íntimos da minha vida que eles tinham roubado e distorcido para seu próprio benefício. Mostrei-lhe os e-mails, a notificação de despejo, o pedido de empréstimo. O inspetor Silva foi surpreendentemente gentil, os seus olhos cheios de uma cansada compaixão. Senhora, disse ele quando terminei, reclinando-se na sua cadeira a ranger. Fez a coisa certa. Vemos este tipo de coisas, controlo coercivo, abuso financeiro, mais do que imagina em separações litigiosas. Eles deram-nos um motivo muito claro e um rastro digital para seguir. Abriremos uma investigação de imediato. Quando saí da esquadra sob o sol do final da tarde, não me senti triunfante, apenas me senti vazia e incrivelmente triste. Eles tinham estado tão consumidos pela sua ganância e pelo seu desejo patológico de me magoar, que tinham estado dispostos a arriscar a sua própria liberdade. Tinham me forçado a mão, e agora as consequências estariam fora do meu controlo. O drama familiar tinha se tornado um assunto policial, e eu soube com uma certeza arrepiante que este era o princípio do fim. Os últimos dias antes do prazo final do despejo foram preenchidos com um silêncio tenso e ominoso. Os e-mails de assédio cessaram, os números desconhecidos pararam de ligar. Era a calma antes da tempestade, uma quietude morta e pesada que era mais inquietante do que o barulho deles. Eu passei o tempo num turbilhão de atividade. A finalizar o contrato de aluguel de um novo apartamento e a organizar a mudança, a tentar concentrar-me no futuro em vez da confrontação iminente. Chegou o 30º dia. Era uma manhã de sexta-feira cinzenta e nublada. O céu ameaçava chuva. O Dr. Valente tinha combinado encontrar-se comigo na casa às 10 horas para tomar posse formalmente. Ele tinha sido inflexível. Não vá sozinha, Sofia. Eu estarei lá e já coordenei com as autoridades. 2 agentes da PSP encontrar-nos-ão lá como apoio. Quando cheguei à minha própria rua, uma rua em que eu tinha vivido durante 15 anos, o meu coração batia a um ritmo frenético e doloroso contra as minhas costelas. Eu vi o Mercedes preto do Dr. Valente estacionado atrás de 2 viaturas oficiais da Polícia de Segurança Pública. Ele esperava-me no passeio, o seu rosto sombrio, uma pasta de cabedal na mão. Ainda estão lá dentro, disse ele em voz baixa enquanto eu me aproximava. Recusaram-se a abrir a porta aos agentes. O meu estômago revirou-se com uma mistura de medo e raiva. Eu tinha esperado tolamente que eles simplesmente tivessem ido embora, que tivessem feito as malas e se tivessem esgueirado para a noite, deixando-me recolher os pedaços em paz. Claro que não iam facilitar assim tanto. Os 2 agentes da PSP eram profissionais e firmes. Eram homens corpulentos e a sua presença era ao mesmo tempo intimidante e profundamente tranquilizadora. O agente mais graduado bateu na pesada porta de carvalho uma última vez, os seus nós dos dedos a produzir um som alto e autoritário. Polícia! Abram a porta. Silêncio. Muito bem, disse ele. Voltando-se para o seu parceiro, ele usou uma ferramenta para forçar a fechadura, e a porta abriu-se com um suave clique. Senhora Dor Valente, por favor, fiquem atrás de nós. Entramos. A primeira coisa que me atingiu foi o odor, uma vil combinação de fumo de cigarro rançoso, lixo em decomposição e ambientador barato. A casa, a minha bela e imaculada casa, estava destruída. Os impecáveis soalhos de carvalho estavam riscados e manchados. Havia lixo por todo o lado. Caixas de pizza gordurosas, garrafas de vinho vazias, sacos de lixo a transbordar empilhados nos cantos. As minhas belas cortinas de seda tinham sido arrancadas das barras. O luxuoso sofá modular cinzento tinha um corte longo e deliberado nas almofadas, o seu enchimento branco a derramar-se como intestinos. As fotos emolduradas da lareira tinham sido destruídas, o vidro a ranger debaixo dos nossos pés enquanto caminhávamos. A minha vida em molduras de prata estilhaçada. E na parede da sala, mesmo por cima da lareira,
Escritas, com o que parecia ser batom vermelho brilhante, estavam as palavras bruxa, interesseira. Senti uma onda de tontura e apoiei-me no caixilho da porta para me sustentar. Isto não era apenas desordem, era malícia. Era um ato deliberado e odioso de profanação. Encontramo-los no quarto principal, sentados na beira do colchão nu, que também estava manchado. Estavam rodeados de uns poucos sacos feitos à pressa. Pareciam patéticos, derrotados. As suas roupas elegantes estavam amarrotadas, os seus rostos pálidos e abatidos. A arrogância tinha desaparecido, substituída por um ressentimento amuado e infantil. Tem de desocupar as instalações de imediato, disse o agente principal, a sua voz a ecoar na sala destruída. Ricardo apenas olhava para o chão, recusando-se a olhar para mim. Mas Clara, a minha irmã, levantou os seus olhos cheios de um ódio venenoso e puro. Espero que estejas contente, Sofia. Cuspiu, a sua voz a quebrar. Destruíste tudo. Eu não destruí nada, Clara, disse eu. A minha voz trêmula, mas clara. Eu só acendi as luzes. Assim que os agentes se preparavam para os escoltar para fora, bateram à porta da frente aberta. 2 novas figuras apareceram no corredor. Iam vestidas à paisana, um homem e uma mulher, e mostraram distintivos e carteiras de cabedal. Polícia Judiciária, disse o homem, os seus olhos a percorrer a sala. Estamos aqui para falar com Ricardo Torres e Clara Martins. Um novo tipo de medo, frio, agudo e completamente diferente do medo do despejo, atravessou os rostos de Ricardo e Clara. Isto já não era por causa da casa. O detetive principal, que eu reconheci como o inspetor Silva da esquadra, dirigiu-se a eles. Temos um mandado para revistar as instalações e apreender quaisquer dispositivos eletrônicos. Isto está relacionado com uma investigação em curso sobre um crime de usurpação de identidade e fraude bancária. Clara desatou a chorar. Um som agudo, lamentoso e teatral. Ricardo simplesmente desabou, como se lhe tivessem tirado todos os ossos do corpo. Parecia 20 anos mais velho. Os inspetores leram-lhes os seus direitos, as familiares palavras de séries de televisão. Agora, uma arrepiante realidade no meu próprio quarto. Puseram as algemas no meu marido e na minha irmã, enquanto os retiravam da casa, a passar pelos destroços da vida que outrora tínhamos partilhado. Ricardo finalmente olhou para mim. Não havia raiva nos seus olhos, apenas um desespero oco e vazio. Ele sabia que tudo tinha acabado. Fiquei ali, no meio do meu lar em ruínas, e vi-os ser levados para a parte de trás de carros da polícia, descaracterizados separados. Eu não me senti feliz, não me senti vitoriosa, apenas senti uma avassaladora e profunda sensação de alívio silencioso e abençoado. A tempestade finalmente tinha passado. A casa era um desastre, mas era o meu desastre, e finalmente estava em silêncio. Os meses que se seguiram foram um processo doloroso e metódico de limpeza. Houve a limpeza física, que exigiu uma equipa profissional especializada em riscos biológicos e danos à propriedade. Levou semanas. Houve a limpeza legal, que envolveu reuniões intermináveis com o Dr. Valente, peritos de seguros e o Ministério Público. E depois houve a limpeza emocional, a parte mais difícil de todas, que ainda está em curso. O caso legal contra eles foi fácil. Os inspetores encontraram os pedidos de empréstimo e uma grande quantidade de outras provas incriminatórias no portátil de Ricardo, que tinha sido apreendido no meu quarto. Perante provas digitais irrefutáveis, tanto ele quanto Clara aceitaram um acordo de confissão para evitar um julgamento mais longo e público. Eles evitaram a prisão, um facto que inicialmente me enfureceu, mas o Dr. Valente ajudou-me a ver de outra forma. Um julgamento teria sido um circo, Sofia, tinha dito ele. Isto é mais limpo, e as consequências continuam a ser severas. Ele tinha razão. Eles foram condenados a 5 anos de liberdade condicional. Foi-lhes ordenado que pagassem uma indemnização pelos danos à casa e tiveram de completar 500 horas de trabalho comunitário. Ambos tinham agora registro criminal. As suas vidas profissionais e pessoais estavam em ruínas. Ricardo foi despedido do seu trabalho. A licença de enfermagem de Clara foi posta sob revisão. Eles tornaram-se párias. O divórcio foi finalizado rápida e silenciosamente.
Graças às ações criminosas deles e à montanha de provas de adultério e abuso financeiro, Ricardo não recebeu nada. A casa, as poupanças, os investimentos, o meu plano de pensões, tudo estava protegido como os meus bens privativos e ganhos pessoais. Ele saiu com a sua roupa, a sua dívida e o seu registro criminal. A última coisa que soube por um conhecido em comum é que ele vivia num apartamento alugado barato do outro lado da cidade, a trabalhar num cargo de vendas de baixo nível, a vender material de escritório. O destino de Clara foi, de certa forma, ainda mais triste. A nossa mãe, finalmente forçada a enfrentar a verdade feia e inegável, ficou devastada. Ela tentou apoiar Clara, mas a sua relação já tensa fraturou-se sob o peso da vergonha e da decepção. Clara perdeu a maioria dos seus amigos, que ficaram horrorizados com o que ela tinha feito. Ela mudou-se para outra comunidade autônoma para viver com uma tia, a tentar escapar da sua reputação arruinada. Nós não falamos uma única palavra desde o dia em que ela foi presa. Às vezes, pergunto-me se voltarei a ter notícias dela. Quanto a mim, eu não podia suportar ficar naquela casa. Não conseguia dormir naquele quarto, nem cozinhar naquela cozinha. Estava contaminada com demasiadas más recordações, manchada pela traição deles. Mandei restaurar a casa para a sua antiga beleza pela equipa profissional. Cada parede repintada, cada chão restaurado, e depois pus a casa no mercado. Vendeu numa semana. Com os lucros, comprei um pequeno e ensolarado loft de 2 quartos num moderno arranha-céus na cidade. Tem um terraço com vista para o parque e é totalmente meu. No dia em que me mudei, a levar uma única caixa com os meus pertences mais estimados, senti uma sensação de paz que não sentia há anos. Passei semanas a decorá-lo, não com coisas para impressionar os outros, mas com coisas que me faziam feliz. Comprei um cadeirão de veludo ridiculamente confortável. Comecei uma horta de ervas de interior. Inscrevi-me numa aula de cerâmica, algo que eu sempre quis fazer. As minhas primeiras criações eram tortas e feias, mas a sensação da argila fria e branca a girar nas minhas mãos, de criar algo novo a partir de um pedaço de terra, sentiu-se como uma poderosa metáfora da minha própria vida. Um dia, eu estava a limpar as últimas caixas da mudança e encontrei-as escondidas no fundo do arrecadação. As caras malas de cabedal italiano que eu tinha comprado ao Ricardo todos aqueles anos antes, as que eu tinha usado para fazer as minhas malas naquela noite terrível. Fiquei ali muito tempo, simplesmente a olhar para elas, estes símbolos de uma vida e um amor que tinham sido uma mentira. Eu não hesitei. Arrastei-as para o grande contentor do prédio e atirei-as uma após a outra. Fizeram um satisfatório pum ao bater no fundo. No dia seguinte, eu saí e comprei um conjunto de malas completamente novo. Era leve, durável e de um belo e vibrante tom de azul safira. Era meu. A minha vida é mais pequena agora e muito mais tranquila, mas é real, é honesta e é inteiramente minha. Na semana passada, reservei uma viagem a solo, 2 semanas na costa alentejana, algo que eu sempre sonhei. Vou comer petiscos, beber vinho, sentar-me na praia e ler livros. Às vezes, tarde da noite, quando a cidade está em silêncio, ainda ouço o riso deles. Ainda me lembro da pergunta presunçosa e trocista de Ricardo. O que vais fazer? Divorciar-te de mim? Ele pensou que era uma ameaça. Ele pensou que era o pior que me podia acontecer. Ele não tinha ideia de que seria o começo da minha salvação. Ele não tinha ideia de que eu faria exatamente isso e muito mais. Não só me divorciaria dele, como desmantelaria a vida que ele dava por garantida. Falo-ia a ele e a minha irmã responsáveis pelos seus crimes e construiria uma nova vida a partir das cinzas. Uma vida da minha própria criação, uma peça cuidadosamente escolhida de cada vez. E essa é a minha história. Foi a coisa mais difícil e dolorosa pela qual passei, mas eu saí do outro lado. Se alguma vez se sentiram traídos, se alguma vez vos fizeram sentir pequenos ou tolos, espero que ouvir isto vos faça saber que não estão sozinhos e que são muito, muito mais fortes do que pensam. Obrigada por ouvirem.